Olá, tudo bem com você? Eu sei que você está me assistindo agora na reprise, né, no vídeo gravado. Então eu quero te pedir para você ficar aqui comigo até o final, porque hoje nós vamos falar da influência do emocional no rendimento dos estudos e até na questão de conseguir estudar mesmo, né? Não só no rendimento, mas conseguir aprender sobre influência aí desse emocional que está sempre tão aflorado. Tá bom? Seja bem-vindo. Então já vou dando aqui uma boa noite a todos vocês que puderam entrar ao vivo comigo. Eu fico muito feliz pela parceria, por vocês estarem sempre aqui. Muito grata. E eu queria dizer que esse canal aqui ele é um canal que eu trabalho com alunos universitários, prioritariamente, né, da área da saúde, que é a área que eu atuo. E nesse canal eu tento auxiliar os meus alunos, né, a conseguir estudar melhor, com mais rendimento, com mais tranquilidade, usando as suas inteligências, usando as suas características pessoais, sendo que esse estudo pode trazer muito mais prazer, muito mais tranquilidade do que, né, só esse desespero que a gente vê, né, principalmente essa época de provas finais. Inclusive tem uma pessoa aqui na live que eu fiz uma caixinha essa semana e eu achei muito interessante a resposta dela na caixinha, quando eu perguntei como estavam as coisas, né, na pré-férias, né, nesse final de período. E essa pessoa me respondeu que estava tranquilo, porque ela aprendeu a lidar com a ansiedade dela, aprendeu a estudar pelas inteligências dela, e as coisas estavam muito mais tranquilas. Oi, Isabela, bem-vinda. Então, assim, é muito legal quando você vê o aluno aprendendo a usar as características dele, a usar tudo que ele tem dentro dele a favor dele, e assim ele consegue, né, ir seguindo o caminho dele. E eu acho isso muito interessante. E eu gostei muito quando essa aluna respondeu isso, fiquei muito feliz. Ó, quem tá aí já clica nos coraçõezinhos aí, né? E assim, gente, eu sempre falo aqui, mas eu não me canso de repetir, né? Por que que é muito interessante que a gente busque compreender quais são as nossas características, quais são as nossas inteligências? Porque ninguém é igual a ninguém, né? E quando a gente se descobre, quando a gente entende como eu funciono, eu consigo fazer as coisas de acordo com o meu funcionamento, de acordo com a forma que o meu cérebro se sente mais tranquilo. Oi, Thalita. A forma com que o meu cérebro se sente mais tranquilo, com que ele consegue aprender melhor, né? Então, tudo isso me traz um certo conforto, porque as inteligências, elas estão em nós, né? Elas fazem parte do nosso complexo pessoal e elas não estão aí só para o estudo, elas estão aí para a nossa relação com a vida. Então, quando a gente estuda de acordo com as formas com que a gente se relaciona com o mundo, o nosso cérebro se sente mais tranquilo. E essa tranquilidade facilita no processo de aprendizagem. Então, essa facilitação do processo, ela é muito benéfica. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante para o aluno, né? Para todo mundo que está nessa jornada aí. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Cris, né? Cristiane Bernardes, mas meus alunos me chamam de Cris Bernardes. Eu sou farmacêutica, tenho mestrado, doutorado, trabalho há muitos anos. Oi, Flavinha. Trabalho há muitos anos na área da saúde, na área da educação. E hoje eu sou professora do curso de medicina da Universidade Evangélica de Goiás. Já dei aula em vários outros cursos, atendo alunos da área da enfermagem, né, da área da biomedicina. Já atendi alunos da área das exatas também, que me procuram. E eu tô aqui, então, com essa missão de mostrar para vocês que vocês têm dentro de vocês ferramentas extremamente úteis e essas ferramentas, elas podem ser usadas a seu favor todo o tempo. Por isso que esse é um processo muito importante. E hoje nós vamos falar aqui da influência do emocional, tanto no rendimento, né, quando a gente está ali nos nossos estudos, o quanto esse emocional impacta, quanto até no processo de aprendizagem mesmo, né? E assim, explicando um pouco de onde veio essa questão para mim, isso veio dos alunos que eu tenho atendido em consultoria e em mentoria. Eu tenho visto o quanto essa questão emocional, desde o que a gente está vendo aqui, né, na superfície, no dia a dia, até coisas extremamente profundas, tem influenciado na capacidade deles de compreender o que eles estudam e até no rendimento deles, na atitude deles frente o estudo, a faculdade, a vida acadêmica, a futura vida profissional deles. E isso é uma coisa que tem uma influência muito pesada, né, na vida de todo mundo. Eu fiz várias perguntas em caixinhas durante essas 2 semanas, eu vou ler algumas aqui para vocês só para tentar contextualizar, né? Mas eu perguntei
Como anda o emocional, né? Como o emocional tem influenciado nos estudos, e alguns responderam que influencia demais. Alguns responderam para mim, com certeza, final do ano não tá fácil, o que motiva é que tá acabando. Influencia muito, inclusive a pessoa tá com problema de saúde, diz que desenvolveu refluxo, né? Que é uma questão do físico, né? Estar somatizando um estado emocional, e pode ser várias coisas associadas aí, né? Ansiedade, nervosismo, todos esses processos que impactam a gente emocionalmente, né? E por que eu resolvi falar da questão do emocional aqui? Eu vou ler depois outras questões que eu trouxe aqui, inclusive eu trouxe aqui sobre a questão das crenças também, né? Perguntei pro pessoal se eles sabem quais são as crenças que eles têm sobre eles mesmos, e a maioria votou sim. Isso é interessante, né? Agora, uma coisa que eu não perguntei lá, porque eu falei, acho que se eu perguntar pode dar um gatilho aí nos meninos, mas essas crenças que vocês têm sobre vocês mesmos, elas são crenças positivas ou elas são crenças negativas? São crenças que te levam além ou são crenças que te limitam? E isso tem um impacto emocional em você, e isso pode se influenciar toda a sua vida, todo o seu rendimento, e principalmente quando vem essa fase da ansiedade, do nervosismo, aí a gente cai mesmo aí, né? É o impacto maior que a gente consegue ver, assim, no visível, né? No consciente, né? Muita coisa tá no inconsciente. Outras perguntas aqui que eu fiz, né? Pedi pro pessoal me contar como é que tá aí, como é que anda o fim do ano, e as respostas foram bem impactantes, né? Péssimo, horrível, tô desgastado, chorei no meio do OSCE, né? Peguei recuperação porque eu não consigo fazer nada. Desmaiei hoje na aula, estresse e cansaço no final do ano. Então, realmente pesa muito, né, gente? Precisa terminar logo, cansaço e desespero. Tão horroroso que minha cara tá cheia de espinha. São as respostas que a gente tem aqui. Como eu falei pra vocês, eu tive uma resposta positiva, né? Que foi de uma aluna que tá aqui, inclusive, que falou que tô tranquila. Aprendi a lidar com a ansiedade, estudar e tal. Mas vamos falar um pouquinho aqui já, depois eu leio mais perguntinhas pra vocês. Mas então, gente, por que o emocional ele impacta tanto na questão do estudo? Porque, na verdade, as nossas relações mais profundas, elas se relacionam no campo do emocional. Elas se relacionam nas emoções, né? De como a gente se sente com alguém. Então, assim, às vezes você vai num local onde a pessoa é extremamente competente, né? Onde ela te explica coisas que você fala, poxa, né? Ela me explicou, entendi tudo, que legal. Mas você não criou um vínculo emocional, e pode ser que essa pessoa não te toque a alma, né? Não te toque internamente. Por quê? Porque as relações, elas são criadas no âmbito da emoção e não no âmbito da razão. Né? Então, assim, nosso cérebro ele funciona por impactação emocional. Então, quando algo me impacta emocionalmente para o positivo ou para o negativo, isso pesa, né, em como eu vou guardar isso dentro de mim. Tentando explicar, assim, gente, de uma forma muito rasa, como a nossa mente funciona, eu vou explicar para vocês uma coisa que eu escutei semana passada e eu achei muito interessante. A nossa mente é como se fosse tipo um castelo, sabe? Um castelo com muitos e muitos e muitos quartos, né? E esse castelo, ele tá repleto de coisas, né? Lá dentro você tem esses quartos, e quando você adentra esse castelo, que é o seu estado interno, né? A sua mente, você tem um grande salão, extremamente iluminado, e tem uma pessoa que te recebe na porta, né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o nosso ego. Esse ego, ele é um instrumento da nossa mente, do nosso eu psíquico, né? De toda essa conformação interna, que nos ajuda a se relacionar com o meio externo. E ele é extremamente importante. Por isso que quando a gente fala muito sobre o ego daquela pessoa, aquela pessoa tem ego, todos nós temos ego. Né? Quando a gente fala de teoria psicanalítica, de psicologia analítica, de todos nós, a gente começa a ver isso, né? A estrutura que Freud trouxe pra gente é que nós temos essa mente ela tem o ego, né? E esse ego ele se formou de acordo com as nossas relações com o mundo. E essa estrutura do ego, ele te apresenta esse salão lindo, iluminado, maravilhoso. E esse salão lindo, iluminado, maravilhoso é o seu consciente, é o que você tem consciência. Então, tudo aquilo ali você conhece. Só que esse castelo ele tem muitos quartos, muitos mesmo. Muita gente fala que o ego é nosso inimigo, né? Mas não é, gente. O ego ele é necessário. O ego ele funciona na sua mente para te manter vivo, para te proteger, né? Para fazer com que a sua mente se relacione com o ambiente. O ego tá ali para te mostrar o que é perigoso, onde você não deve ir.
né, o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Porque o ego, ele se conformaciona com as partes da sua mente, ele conversa com o que está inconsciente. Explicando, assim, algumas coisas bem por cima, assim, né? Por exemplo, uma criança pequena tá lá, alguém pega o brinquedo dela, ela toma o brinquedo da mão da pessoa, fala, não, é meu, e guarda. Aí ela escuta, né? Naquele momento, ela é repreendida. Olha, isso é egoísmo. Egoísmo é ruim, você não pode pegar as coisas só pra você. Essa informação conta, né? Gente, lembrando, isso é uma explicação muito simples, tá? Essa informação passa pra você que ser egoísta é ruim e você não deve ser egoísta. Então, o egoísmo, ele é colocado lá num desses quartinhos do seu castelo e ele fica lá dentro. E aí, ele tenta sair em vários momentos, né? E aí, o ego fica controlando ele. Por quê? Porque o ego gravou aquela informação de que o egoísmo é ruim e a pessoa começa a ter o quê? Ela começa a ter sintomas que são atitudes onde ela nega essa necessidade dela de ter as coisas pra ela, por exemplo. Isso é um exemplo clássico, assim, de que alguém gravou essa informação. Só que sua mente, ela tem a tendência a generalizar. Então, ela vai começar a generalizar a informação. Ela começa a pôr tudo lá no mesmo quartinho, coisas que te trouxeram emoções semelhantes, por exemplo. Então, vamos pensar assim, um evento me marcou com uma emoção de raiva, aquele evento era extremamente impactante para mim, e aquela emoção ele me trouxe uma sensação, e essa sensação fez com que o meu ego guardasse aquela emoção num quartinho lá com aquela informação. Em outro momento da minha vida, uma situação completamente diferente me deu um gatilhozinho para entrar em contato com aquela emoção de novo. Aí o ego vai e junta as duas informações e guarda no mesmo lugar. E ele vai começando a acumular informações ali relacionadas a processos emocionais. Então o seu ego, ele lida com isso, com o que vai sair para fora, com o que você vai mostrar para o mundo. Quando a pessoa, ela adentra esse processo todo, né, de tentar entender tudo que está acontecendo ali, que é o processo do autoconhecimento, né, que é quando ela tenta abrir essas portinhas e compreender por que ela faz certas coisas. E essas impactações que nós temos dentro de nós, elas são impactações pelo emocional. Então, tentando resumir muito, o seu ego, ele acopla acontecimentos de acordo com as emoções que você tem. Então, vamos pensar em acontecimentos que eu até citei na live de ansiedade, né? Estava eu atravessando a rua, né? E aí alguém quase me atropelou, né? A minha vida ficou em risco. Eu tive um medo, aquilo deu uma descarga em mim de adrenalina. Eu me senti ameaçada, aquela situação me ameaçou muito. Então eu senti medo e isso foi guardado na minha memória, porque eu preciso me proteger, certo? Aí eu tô lá, vou fazer uma prova. Naquele momento me vem um medo de eu não passar naquela prova. O meu cérebro já engatilha aquele medo que eu senti. Ele associa com aquele mesmo medo, por exemplo, que eu estava sendo, né, quase fui atropelada, e ele desencadeia um processo emocional. E aí nós temos crises de ansiedade, né, por questões como se a gente estivesse tentando proteger a nossa vida, mas aquele momento ele não é ameaçador como o momento que eu quase fui atropelado. Mas o sintoma é igual. Então, o nosso cérebro faz isso todo o tempo. Então, o impacto do nosso emocional na nossa vida é porque quando a gente entra em contato com essas emoções que nos trazem essas dificuldades, como, por exemplo, medo, culpa, quando nos remetem a crenças de que nós somos insuficientes ou que aquela nossa atitude não é boa, quando tudo isso vem e nos traz esse emocional abalado, isso impacta na nossa atitude. Eu vou tentar explicar isso na prática em relação aos alunos, né? Eu tive uma aluna de consultoria que um semestre anterior antes dela me procurar, ela estava fazendo as provas finais do curso dela e na mesma época ela estava terminando um relacionamento que para ela tinha sido extremamente abusivo, né? Ela estava descobrindo esse processo todo e ela tinha crises, né, de pânico quando ela entrava em contato com a pessoa com que ela se relacionou. Tinha tudo isso bem na época das provas. Então,
houve uma associação cerebral entre o ato de fazer provas e todo aquele gatilho emocional. A partir desse momento, todas as vezes que essa aluna ia fazer provas, ela tinha sensações de pânico horríveis, como aquelas que ela sentiu. Por quê? Porque o cérebro associou os eventos. Né? Ela ficava nervosa na hora da prova e ela tinha sintomas semelhantes com os sintomas que ela tinha, né, no processo da finalização da relação dela, e essa associação impactava na hora do estudo e na hora da prova. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque eu tenho visto que os meus alunos, eles têm feito várias associações emocionais. Pessoal, eu vi que entrou bastante gente nova aqui, né? Olha, muito obrigada por vocês terem entrado. E quem puder aí já clicar no coraçãozinho ou mandar para um colega que tá precisando entender um pouquinho como que o emocional impacta aí nos estudos dele, eu vou ficar muito grata, tá bom? Então, assim, os meus alunos, eles têm me reclamado muito, sabe? Durante os estudos, que, a vida tá difícil, isso tem impactado os meus estudos. Eu tô muito triste, isso tem impactado os meus estudos. E a gente começa a ver que, na verdade, se torna uma bola de neve, né? Porque eu entendo que o aluno tá ali, ele tem um certo receio de não aprender, ele tem um certo receio de não ir bem na prova, ele tem muitos desses medos que estão acontecendo ali. Só que quando ele começa a associar eventos negativos que estão acontecendo na vida dele com o estudo ganha uma carga muito negativa. Então, quando você está muito triste, muito chateado e começa a jogar, né, o seu estudo nesse pacote do triste e chateado, toda hora que você for estudar, isso vai te dar um gatilho de tristeza, chateação, incômodo. Eu conversei com alguns alunos durante esse semestre, eu expliquei para eles que tem alguns momentos que não é que você precisa anular o seu emocional, mas você precisa desvincular o seu emocional com algo que não está diretamente relacionado a ele. Então, por exemplo, às vezes você está ali numa coisa muito triste na sua vida, né? Num evento muito triste, mas você precisa estudar a qualquer custo. E por que eu falo precisa estudar a qualquer custo? Porque você sabe que você não estudar naquele momento vai te gerar um prejuízo. E esse prejuízo vai se associar com aquele processo seu de negação, de problemas, né? Da questão emocional muito pesada. E isso vai virar uma bola de neve. Então você vai ficar mais triste, mais chateado, mais deprimido, mais exaurido. E você vai fazer a prova e não vai bem, porque não conseguiu estudar bem. Isso vai só piorando. Isso vai, né, se alimentando. Então, assim, já dando aí um spoiler do que eu falar pra vocês de ajuda, é a gente começar a se conhecer e começar a entender onde tá cada coisinha, sabe? Por que eu tô triste? Por que eu tô ansioso? Por que eu tô magoado? O que tá acontecendo na minha vida que tá me deixando nesse processo de ansiedade? Será que o estudo tá responsável por isso? Será que é o peso da faculdade que tá me trazendo isso? Ou será que eu tô tão perdido no meu processo de me conhecer que naquele momento eu tô jogando tudo no mesmo pacote, o meu cérebro tá me bombardeando de cortisol, de adrenalina, porque eu não consigo separar o que é daquele momento mesmo, né, do estudo, e o que é do meu âmbito. Então, tem coisas que estão muito assim, que a gente fala na superfície, no consciente. Quando estamos ansiosos, quando estamos deprimidos, quando estamos com a mente muito acelerada, que faz parte do processo de ansiedade e tal, tudo isso nos impacta de uma forma tão grande que começa a impactar o nosso estudo. E aí, quem não viu a live da procrastinação, dá uma olhadinha lá, porque toda vez que a gente tem esses gatilhos de ansiedade, onde a gente tem aquele impulso de falar, cara, vai doer de novo, eu não vou dar conta, eu não sou bom nisso, eu sou triste mesmo, quando essas crenças negativas começam a aflorar, o que começa a acontecer? A gente começa a procrastinar e vira um processo de bola de neve. Né, onde a gente começa a procrastinar, porque estamos ansiosos, não queremos lidar com aquilo, não queremos entrar em contato com aquele processo negativo que está dentro da gente, e essas coisas vão se alimentando, se alimentando, se alimentando. Então, isso tudo que eu estou falando é uma coisa que eu acredito que muitos aqui sabem, né? Vocês já entraram em contato com isso muitas vezes. Só que tem uma coisa que não é muito falada e que eu tenho presenciado muito nas minhas consultorias, que é uma influência de coisas inconscientes que não estão relacionadas ao estudo, mas que estão relacionados a uma coisa que a gente chama de pertencimento. Eu vou explicar para vocês o que é. Inclusive, eu trouxe aqui, gente, até a definição do que é pertencimento, para vocês não terem perigo, né? Então, o que é o pertencimento? É o sentimento de conexão, de vínculo com o outro, de sentir-se cuidado, né? Tem se caracterizado como uma necessidade fundamental da vida do ser humano. Por que eu trouxe isso daqui?
é o seguinte. O que nos faz pertencer a um grupo? São as nossas características, certo? Então, por exemplo, o pessoal que pertence ao grupo dos nerds, o pessoal que pertence ao grupo dos skatistas, né? Eles desenvolvem características, isso nos traz pertencimento, certo? Então, por exemplo, sei lá, eu sou do grupo dos skatistas, ando com as bermudas, ando com o skate, estereotipado, tá, gente? Ando com o tênis e tal. De repente, eu começo a me vestir completamente diferente, né? Começo a me vestir de um jeito que não tá dentro, né? Não tá compatível com o grupo do skatista. O que acaba acontecendo? Pode acontecer de eu não me identificar mais com aquele grupo ou aquele grupo não se identificar mais comigo. Quando isso acontece, a gente começa a acabar não se sentindo pertencente àquele grupo mais. Quando isso acontece na idade adulta, quando isso acontece na nossa vida depois, né, na nossa adolescência, na nossa juventude, isso é muito complicado, né, em vários sentidos, mas a gente tem que entender que é mais simples, né, na idade adulta. Mas pensa um pouquinho lá atrás. Você tem uma família onde, por exemplo, eu vou dar um exemplo ruim aqui pra vocês, mas sei lá, você escutou a vida inteira na sua família que você não gosta de estudar, né? Nossa, na nossa família aqui, seu irmão adora estudar, sua irmã é boa em artes e você não gosta de estudar, não é boa em artes, você só gosta de jogar futebol. E você escuta isso a sua vida inteira. Então, quem é você na sua família? Você é a pessoa que não gosta de estudar e não gosta de artes, você só gosta de futebol. Aí você vem fazer uma faculdade, né? As faculdades da área da saúde são extremamente difíceis, muita carga. Só que você escutou a vida inteira que você não gosta de estudar, que você não gosta de artes e que você só é bom em futebol. Quem é você nesse processo de família? Aquela pessoa que não gosta de estudar. Aquela pessoa que não gosta desse processo de estudo. Quando você começa a estudar, você começa a gostar de estudar, você começa a gostar de aprender, olha o gatilho que vem. Peraí, se eu começar a gostar de estudar, eu não sou mais aquela pessoa que pertence àquele processo familiar. Eu não sou mais o filho daquela família. E, gente, eu tô falando isso, que esses comentários, eles são sem maldade muitas vezes, né? São comentários de comparação entre irmãos. E isso eu tô falando pra vocês porque eu vejo isso no processo de consultoria. Isso vem pra mim, o aluno me revela isso na hora que ele fala. E às vezes eu não preciso nem perguntar, tá? Ele me conta isso porque isso é uma dor que tá tão intensa dentro dele que você começa a ver que existe um boicote. Então, por exemplo, pensa que você tem uma família, né, onde ninguém quis estudar, onde todo mundo gosta, na verdade, de trabalhar com venda, todo mundo tem isso, e você escolhe um caminho de estudo, né? Escolhe um caminho de ir pra frente. E você escutou sempre a sua vida inteira aqui. Não, nessa família aqui nós somos comerciantes. Aqui a família é a família de quem sabe vender, a família de quem sabe comercializar. Essa é a nossa família. E aí você começa a trilhar um caminho de estudo, de busca de uma individualidade. O que o seu ego começa a fazer? Seu ego começa a te boicotar. Ele começa a te pôr em procrastinação. Ele começa a te fazer não querer estudar. Ele começa a tirar o seu foco. Ele começa a te atrapalhar, te dar crise de ansiedade. Por quê? Porque ele está tentando te proteger. Ele está querendo manter você no seu estado de pertencimento àquele núcleo. Porque você está se tornando uma pessoa diferente daquele processo de pertencimento daquele núcleo. Isso é profundo, gente. Assim, é complicado falar disso de uma forma tão simples, mas eu queria que vocês entendessem isso. Que às vezes, esse pertencimento, e isso é normal, a gente não vai se livrar do pertencimento, tá? A gente não vai deixar de viver esse pertencimento, porque isso faz parte da sobrevivência. Afinal, por que a gente sobrevivia quando a gente estava na comunidade lá, né? Dos homens nas cavernas? Porque nós vivíamos em comunidade, então a gente pertencia a um grupo. Porque se a gente não pertencesse àquele grupo, a gente seria eliminado pela natureza. Então a gente pertencia. E isso é ancestral, está dentro da sua conformação. Então, quando você começa a se ver, o seu ego começa a te ver nesse local de não pertencimento, o que ele fala pra você, né? Isso é inconsciente, tá, pessoal?
Você não tá com essa consciência, mas o seu ego te boicota no consciente para corresponder a uma necessidade inconsciente sua. Ele fala assim, né? Peraí, mas se você se tornar essa pessoa que não se encaixa com o pertencimento da sua família, pode ser que eles não te amem. Quer virar isso mesmo? E aí? Que caminho que a gente vai? Né? Quem sou eu nessa nova conformação de quem eu quero ser? E aí, gente, todo esse processo, como é que a gente vai conseguir, né, entrar em contato com esse processo todo? É se conhecendo. Eu vou fazer um vídeo sobre autoconhecimento, mas o autoconhecimento, ele é uma ferramenta que te faz argumentar conscientemente com o seu ego nessa hora e falar, peraí, vou dar um exemplo aqui bem clássico, mas peraí, eu continuo sendo filho da minha mãe. Ela não me ama só porque eu não gosto de estudar. Ela me ama, eu sou filho dela. E eu posso me tornar uma pessoa diferente, que é quem eu quero ser, e trazer características ali que me mantêm pertencendo àquele processo. Por que não? Isso é um processo consciente. E o que é o autoconhecimento? É trazer esses processos inconscientes para a consciência e dialogar com eles. E começar a argumentar com eles. E começar a entendê-los, a entender por que você faz tais coisas, por que você toma tais atitudes, por que você se boicota daquela forma, por que você segue aquele caminho. Isso é autoconhecimento, isso é autopercepção, sabe? E muitas vezes, até falando pra vocês assim que muitas vezes esses boicotes acontecem para que você possa olhar para isso, porque o seu eu interior, essa pessoa que está aí dentro vivendo esse processo, ela quer sair, ela quer se expressar, ela quer ser quem ela é de verdade. E aí nesse processo todo, essa pessoa, né, esse eu interior aí que está lá dentro, que está no seu inconsciente, e aí entra uma coisa que todo mundo gosta muito de falar, né? Mas a sua criança interior que está aí dentro, o seu eu superior que está dentro de você, né? Vocês escutam muito isso na internet, mas tudo isso que está dentro de você, ele quer sair, ele quer se apresentar. E aí ele te põe num processo de quê? De incômodo. Ele te põe num processo de incômodo, de depressão, de tristeza, para que você vá buscar ajuda, para que você tenha essa vivência e entenda por que você está nisso e suplante isso e passe à frente. E isso impacta na hora do estudo. Toda essa dor que a gente carrega, né? Essa dor da não aceitação, essa dor do não conhecimento, ela impacta na hora do aprendizado. Porque ela nos coloca frente a questões que estão muito ali latentes dentro da gente, né? Estão, né, muito palpitantes. Elas estão ali dentro, mas a gente consegue olhar para elas ainda de forma consciente. Então, voltando à analogia do castelo, esse processo de você compreender tudo isso é a hora que você vai lá e abre uma daquelas portinhas lá do castelo, porque você só vê o salão. E toda vez que você tenta lá abrir, né, uma portinha dessa, o seu ego vai lá e fala, não abre não. Não abre não, porque aí dentro tem vidro quebrado. Não abre não, porque tem um negócio aí que você não vai gostar de ver. Mas por que ele faz isso? Porque, na verdade, ele tá com aquela informação antiga de dor, e normalmente são dores que se conformam numa idade muito, muito pequena, né? Quando a gente tá com uma idade muito menor, e a gente não tem um aparelho psíquico bem conformacionado, a gente não consegue racionalizar as coisas, então aquela dor ainda é uma dor que doeu na infância. E que hoje, quando você racionaliza, você consegue entender aquela dor e consegue falar, poxa, era isso, hoje eu consigo lidar. Poxa, era esse processo? Nossa, hoje eu consigo entender esse processo, né? Então, não preciso mais sofrer com isso. Então, pessoal, quando a gente fala do emocional, a gente tem que entender que o nosso emocional, ele não se relaciona com o outro pelo consciente. Ele se relaciona com o outro pelo inconsciente, porque nossas relações, elas são conformacionadas em como eu me sinto com essa situação, em como eu me sinto estando aqui. E aí que entra o estudo. Como eu me sinto com o meu estudo? Como eu me sinto nesse processo aqui? Quando eu falo que a consultoria ela é uma ferramenta de autoconhecimento, é porque quando eu conheço as ferramentas que eu desenvolvi a minha vida inteira para lidar com o ambiente, eu me sinto bem com essas ferramentas, porque fui eu que desenvolvi. Eu usei essas ferramentas para que eu conseguisse lidar com todo esse processo que está em volta de mim o tempo todo. Então, quando eu entro em contato com isso, eu consigo entender que essas ferramentas são minhas, elas já estão conformacionadas. Então, ele me dá uma sensação de bem-estar quando eu entro em contato com isso.
Eu paro de negar quem eu sou lá dentro de mim e começo a entender que o que eu tenho dentro de mim, ele é positivo. E ele me ajudou a lutar todas essas batalhas que eu lutei até agora. E ele vai me colocar de novo em contato com outras batalhas, porque o nosso processo de autoconhecimento, ele não tem fim. Né? Essa individuação que a gente busca no nosso processo de autoconhecimento, ela é uma individuação que para nós aqui, né, seres simples, né, que de uma mente que está o tempo todo se reciclando, ela não é um processo fácil de acontecer. Então todo dia você conhece uma coisa nova sobre você. Então, pessoal, a emoção, ela tem vários impactos, desde o que você entende aqui agora como que você está sentindo nesse momento, como tristeza, chateação, alegria. E assim, um exemplo muito simples, eu não sei se vocês já prestaram um pouco atenção nisso, mas quando você se identifica com um professor, ou quando você se identifica com um colega, não sei se vocês já perceberam que você consegue aprender melhor com essa pessoa. Então, meus alunos falam isso. Eu me identifiquei com o professor porque eu gostei do jeito dele, porque ele me acolheu. Né? E isso está muito comum nas pessoas que são interpessoais, é muito importante. Né? As pessoas interpessoais, elas têm esse costume de conseguir manifestar isso de uma forma mais, né, mais interessante. Né? Elas conseguem falar disso de uma forma mais proeminente. Mas, normalmente, as pessoas que nos impactam emocionalmente de uma forma positiva, o nosso aparelho psíquico, ele se abre para receber aquilo. Então, essa questão do emocional, gente, ela aparece quando? Quando essas coisas nos incomodam de alguma forma. Seja porque estão dentro da gente e começam a se manifestar. Ou quando tá fora e dá gatilho dentro e começa a se manifestar. É nesse momento que a gente começa a fazer o quê? Deixar a matéria atrasar. Porque como que eu não gosto de estudar? Eu sou a pessoa da minha família que não gosta de estudar, que sempre foi preguiçosa e minha matéria está em dia. Nunca, minha matéria tem que estar atrasada. Porque senão eu não pertenço mais àquele meu local. Como que eu sou a pessoa que não gosta de estudar, mas eu já fiz todos os quiz do Morfo? Eu não gosto de estudar. Entendem a dinâmica? A pessoa começa a tentar corresponder àquela visão interna que ela tem dela mesma. Auto-boicote. Ela começa a boicotar os seus processos para se encaixar numa caixinha, que é a caixinha da minha visão de mim mesma, né, que foi criada numa época em que eu nem sabia direito quem eu era, porque eu não me conhecia. E quando a gente começa a mexer dentro da gente, vem esses processos. Né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer para melhorar isso, né? Então, como eu falei para vocês, que a gente faz essas associações negativas, né, entre o que eu tô passando no meu dia a dia e o meu estudo, uma coisa interessante é tentar dissociar esse momento. Então, como que eu dissocio esse momento? Às vezes, você tá muito triste com alguma coisa, vou dar, né, novamente o exemplo da minha aluna lá com a questão da prova e do relacionamento, né? Às vezes você tá tão triste com a sua vida, né? Tá acontecendo tanta coisa complicada que se você sentar para estudar e ficar, poxa, que complicado, seu cérebro vai associar as duas coisas. Então, nessa hora, a gente pode usar o racional. Como, né? Que você vai fazer isso? Olha para aquilo e cria um ambiente positivo, sabe? Aquela coisa, olha, realmente eu acolho a minha dor, realmente tá complicado, eu tô muito triste, eu terminei um relacionamento, mas agora, racionalmente, eu preciso estudar. Porque nesse momento de estudo aqui, eu vou conseguir colocar o que eu preciso e eu vou evitar ter novos problemas. Essa conversa racional, ela é importante. Porque nessa conversa racional, você consegue mudar a chavinha pro racional e consegue se desligar um pouco. Aí você pode me perguntar agora, Cris, será que isso funciona? Funciona, gente. Já fiz isso com vários alunos. Tem uma aluna que eu vi que ela tá aqui, a Letícia, e ela tava na tutoria quando eu conversei isso com os alunos lá, e ela percebeu, eu acho que ela tava lá, ela vai se lembrar que logo que eu conversei com eles, os feedbacks foram muito positivos, né? Dos alunos falarem pra mim, professora, eu tô conseguindo dissociar, eu tô conseguindo deixar minha tristeza um pouco de lado e estudar, porque eu entendo que é um processo diferente. Quando ele faz essa dissociação, o estudo deixa de ser tão pesado no processo dele. Isso é importante. Eu acho que isso é uma coisa boa. Outra coisa, gente, é autoconhecimento. Busque se conhecer, busque entender os seus processos, né? Busque ir atrás do que te incomoda. Busque saber quem você é, né? Tente compreender esses processos dessas caixinhas. Ó, a Letícia falando aí que lembra-se, né? Dessas caixinhas que estão aí dentro de você, dessas portinhas que a gente tem que abrir em alguns momentos.
Tente entender, né? No meu caso aqui que eu trago muito para os meus alunos, mas entenda quais são suas inteligências, quais são suas capacidades. Pare de se comparar com as outras pessoas, né? Você tem características únicas que são suas e que são importantes para o seu processo. Descubra as suas características. Entre em contato com quem você é. Isso vai te gerar ferramentas muito importantes para o seu processo, né? Então, cheguei levando tapa já. Busque se conhecer. Busque se conhecer, Suza. Isso é uma coisa interessante. A gente tem que se conhecer, tem que entender o que está aí dentro. E, gente, quando eu falo isso, eu passei por um processo de autoconhecimento muito intenso, né? Desde 2012 eu venho num processo muito intenso de autoconhecimento. Falar pra vocês, é lindo, é fácil. Tava até brincando com a minha aluna esses dias, né? Que quem tá assim, gente, eu tô me conhecendo, nossa, são tudo flores, tô descobrindo um ser humano lindo, maravilhoso, não sei o que. Gente, não se iluda. O processo de autoconhecimento, ele te põe à frente de coisas que você não quer olhar, ele te põe ali em situações que você, às vezes na sua infância, te geraram muita dor e que às vezes são situações extremamente doloridas mesmo. Muito, muito, muito. Só que algumas vezes você agrupou ali nessa situação muito dolorida situações muito pequenininhas que foram aumentando o tamanho daquele morro ali de situações. Às vezes, né, a gente pensa que a gente vai fazer o processo de autoconhecimento e a dor vai acabar. Tipo assim, não vou sentir dor mais na minha vida. E não é isso, gente. Aquela dor que você sentiu, ainda mais quando é uma coisa muito injusta com a sua vida, ela vai continuar existindo. Só que agora você consegue olhar para isso e compreender o seu processo. Por exemplo, se toda vez que você entrava em contato com aquela dor, você explodia e tinha uma reação, agora a hora que você entra em contato com a dor, é quase um reconhecimento. Você fala, opa, peraí, bateu onde dói, o que está acontecendo aqui? Você dá uma olhada e fala, tô entendendo. O que eu vou fazer disso? Tá vendo que às vezes não muda a dor, mas muda como você reage. E aí muda o seu consciente, muda o seu externo, muda a sua vida aqui fora. Né? Não tá mais dentro de você, tá aqui, tá nesse ambiente aqui. Então é interessante isso, é importante a gente entender esse processo, né? Porque nos é vendido o tempo inteiro que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser proativo, que a gente tem que ser... Gente, não dá para ser forte, ser proativo se você não entende nem o que tem dentro de você que pode te levar nesse processo. E isso aqui eu tô falando pra vida, mas no estudo é assim também. Se você não entende as ferramentas que você tem, como que você vai usar isso para alavancar o seu processo de estudo? Como você vai usar isso para estudar num dia em que você tá extremamente cansado? Como você vai usar, né? Como é que você vai conseguir alavancar o seu processo e buscar se realizar, né, naquele seu processo de estudo num dia que você tá muito triste? Então, esse autoconhecimento vai te ajudar nisso. Então, por exemplo, estou muito triste, está muito difícil estudar hoje, e eu sou uma pessoa lógico-matemática. É claro que naquele momento eu vou buscar o quê? A ferramenta lógico-matemática para tentar me ajudar. Por quê? Porque eu sei que a hora que eu estudo usando aquela ferramenta lógico-matemática, eu fico feliz, porque eu estou entendendo. E quando eu fico feliz porque eu estou entendendo, eu mudo a chavinha do emocional. E aí, ao invés do meu cérebro botar lá o meu estudo na caixinha do é ruim, é chato, é difícil, ele começa a botar na caixinha do opa, eu dou conta. Caramba, que ótimo, tá funcionando. Entenderam como é que é a questão do emocional? Ele começa a mudar a caixinha em que ele coloca as coisas. Então, quando a gente se sente realizado com alguma coisa, o seu cérebro, o seu ego automaticamente muda aquilo da caixinha. O estudo passa de algo chato, insuportável, doloroso para algo muito legal que me traz satisfação pessoal. Essa mudança ela é muito importante no nosso rendimento. E quem traz isso para você? Você entender, você se conhecer. Esse processo ele é um processo de autoconhecimento. Coisas que podem te ajudar na prática, né? Tentar entender que é um processo de autoconhecimento também, as questões emocionais do seu dia a dia, como você reage a certas coisas, né? Por que você está reagindo daquilo. Tem uma coisa que às vezes eu falo para os alunos, eles acham que é maldade minha, né? Mas eles falam assim para mim, nossa, professora, o seu jeito me incomoda. Não são todos, tá? Mas porque eu tenho esse meu jeito muito direto, eu sou uma pessoa que eu sou direta. Né? Eu sou muito clara nas minhas falas, e até que tá cheio de aluno meu aqui na live, vocês podem falar aí, mas eu sou muito assim, direta no que eu penso, no que eu acho, e eu sou muito assim, incisiva. Né? Tem um amigo meu que brinca comigo e fala assim, Cris, se você olhar pro céu e falar, olha, o céu hoje ele é roxo, ele diz que vai acreditar. Porque eu falo tão incisivamente, mas não vou fazer isso, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque, na verdade, assim, eu, pessoa, Cris,
estando em contato com você, se eu, sendo eu não tô fazendo isso para incomodar você, mas se eu, sendo eu, te incomodo, de quem é o incômodo? Não é meu. Ele é seu. Aí é nesse momento que é o tal do observar a emoção. O que a Cris, sendo a Cris, desencadeou em mim? Né? A minha aluna falando que o céu muda de cor na hora, até ele vai duvidar. É porque eu sou muito incisiva, né, Suza? Quando eu acredito em algo, quando eu penso em algo, eu realmente falo assim, eu acho que é isso. Não que você tenha que acreditar, mas pra mim, a minha visão é essa. Então, assim, mas voltando a falar da questão, assim, do eu ser quem eu sou, né? Se eu sendo quem eu sou te traz um incômodo muito grande, tô falando da minha pessoa, mas isso serve pra qualquer pessoa no mundo, né? Então, por exemplo, se o meu colega de sala, simplesmente ele tá vivendo, sendo ele, e você olha pra aquela pessoa e aquilo te incomoda profundamente, de quem é o incômodo? O incômodo é meu, não é do meu colega. Então, quem tem que olhar pra isso sou eu, não é meu colega que tem que mudar o jeito dele. Ele pode ser um chato, babaca? Pode. Mas daí? Né? O que isso muda? Então, quando a gente se observa dessa forma na nossa vida, a gente começa a entender o que tem nos desencadeado esses processos, a gente começa a ter um pouco de noção dos ambientes, do que nos tem trazido tudo isso. Deixa eu ver, ó. Tem uma pergunta aqui. Mas quando o ser você incomodar o outro, pode ser um problema em você? Ou sempre é o outro que se incomoda, que precisa reavaliar? É isso que eu tava falando agora. Não quer dizer que, por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa que naturalmente, vou dar um exemplo aqui, né? Joãozinho é uma pessoa naturalmente agressiva. Ele é agressivo e isso me incomoda. O Joãozinho é agressivo com você ou o Joãozinho é agressivo? Isso é uma característica dele. Isso não é uma característica boa, né? Uma pessoa que é agressiva. É ruim conviver com uma pessoa assim. Mas por que isso me incomoda? Por que eu não posso simplesmente virar as costas e falar, poxa, coitado do Joãozinho, ele é agressivo. Deixa o Joãozinho lá. Eu vou embora pra minha vida e eu não vou ser agressiva. Entendeu que tem uma diferença? O Joãozinho ser ele é ser Joãozinho. O problema dele, se ele é agressivo, se ele é gente boa, se ele é legal. Se isso me incomoda, é porque conversou com alguma coisa minha. Então tá me incomodando ali. Entendeu? Então, por isso que eu tô falando da questão do emocional. Então, por exemplo, às vezes tem um professor que tá lá em sala e é o jeitão dele ser, e ele é daquele jeito que você olha e fala assim, cara, eu não suporto esse professor. Aí é nessa hora que entra o racional, gente. Você começa a olhar e pensar assim, o que esse professor me fez? Nada. Ele se dirige diretamente a mim, afrontosamente? Ele me ofende? Né? Ele me agride verbalmente? Tem algo que ele faz ali que é direcionado a mim? Então não é comigo. Ah, mas ele é agressivo com os alunos, mas é ele que é agressivo. Pode ser que seja o jeito dele. Então, na verdade, não quer dizer que a característica da pessoa seja legal. Mas o incômodo que a gente sente é nosso. Né? Então, por exemplo, tem coisas que me incomodavam muito em muitas pessoas. Que eu não gosto e que eu não acho legais. Hoje eu continuo não achando legal. Mas quando eu vejo, eu só penso, ele é assim. Não me aproximo. Não é pra mim. Então, é bom a gente saber isso, porque pra gente começar a desvincular isso. Então, por exemplo, pensa que se eu começar a relacionar as matérias que eu tenho que estudar com o professor, e eu não gosto do professor, e aí eu passo a não estudar a matéria porque eu não gosto do professor, opa, coisas diferentes. Eu não gosto do professor, problema do professor de mim, beleza, minha matéria tem que ser estudada. Então, como é que eu faço para estudar essa matéria? Eu uso as minhas ferramentas que me deixam confortável, uso os meus processos internos com autoconhecimento e arraso na matéria. Vou lá e estudo o que eu tenho que estudar. Por quê? Porque o estudo é pra mim. Ele tem que conversar comigo, ele não tem que conversar com aquele professor. Tô dando esse exemplo aqui pra gente entender. Mesma coisa de quando a gente tá triste, mesma coisa de quando a gente tá ansioso. Por que eu estou ansioso? Estou ansioso por causa da prova. Por que eu tô ansioso por causa da prova? Ah, porque eu acho que eu vou mal. Mas peraí, toda a prova que você fez na sua vida, você foi mal? Não. Então você dá conta. Então tem alguma coisa aí. Que crença que você tem sobre esse processo? Que você não é bom de prova? O que tá acontecendo? Isso é racionalizar, gente. Isso é começar a compreender gatilho. Começar a entender as coisas. Né? Começar a evitar a reatividade para, né,
ouvir esse processo todo? Porque eu não estudei. Pode ser também. E às vezes é assim, ó. A gente pensa assim, eu não sei, não tiro nota boa, eu sempre tiro nota ruim. Aí quando você faz esse processo, né, de pensar assim, eu sou uma pessoa que não tira nota boa, eu nunca tiro mais que 7. Quem serei eu quando eu tirar 10? Não sei, né? Porque eu pertenço ao grupo das pessoas que tira sempre abaixo de 7. Ao meu pertencimento. Quem serei eu quando eu tiver esse sucesso lá na frente? A gente tem essa ansiedade do medo assim, né? Nossa, eu não estudei, então eu não vou bem. Mas eu não vou bem, eu já conheço essa realidade. Porque eu já sabia que isso ia acontecer, eu não estudei. Mas quem eu serei a hora que eu estudar e eu for bem? Entenderam a questão do pertencimento? Vocês conseguem visualizar isso ou ainda tá confuso? Isso é uma coisa que eu queria deixar aqui pra vocês como um pensamento pra semana, tá? Outra coisa que é importante a gente entender, observar o nosso corpo, as nossas reações, né? Então, quando vocês começam a observar, né, a ansiedade, a respiração, tudo, tem algumas técnicas que a gente pode fazer até de respiração, para se acalmar. Isso ajuda no processo de racionalização e isso ajuda também a melhorar. Deixa eu ver uma questão aqui. Não ser bom em prova teórica tem a ver com tipo de inteligência? Não, não tem a ver com tipo de inteligência. Provas teóricas, elas têm a ver, assim, com treino mesmo, sabe? A prova teórica, ela é uma relação nossa com o processo avaliativo, normalmente, né? E aí a gente tem que lembrar também que existem estilos e estilos de prova. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é linguística, ela tem uma facilidade maior em provas que tem texto, né? Provas que tem escrita. Uma pessoa que é lógico-matemática, ela não vai ter tanta facilidade numa prova que tem texto e escrita, mas ela consegue olhar para aquele texto, olhar para aquela escrita e traduzir aquilo numa lógico-matemática. E ela consegue fazer a prova. Então, ir bem ou ir mal na prova tem outras vertentes associadas. E aí a gente pode ter um monte de coisa associada a isso. Inclusive, porque a pessoa estudou de um jeito que o limitou e ele não consegue, às vezes, na prova, render o máximo do que ele poderia, tá? Então, não tem nenhum tipo, ter ou não ter uma inteligência vai te fazer ir bem ou mal numa prova. E eu falo isso, gente, porque eu já atendi muito aluno com perfis de inteligência, assim, completamente diferentes. Sabe assim, aluno que tem perfil de humanas fazendo área da saúde, aluno que tem perfil de exatas fazendo área da saúde, e eles conseguem adequar. Eu tenho uma aluna que ela fez consultoria comigo, que é impressionante. Ela é completamente lógico-matemática, assim, a visão dela de mundo é lógica. Quando ela lê textos muito grandes na prova, ela faz quase uma tela mental na frente dela, onde ela tira as informações mais importantes daquele texto e ela joga nessa tela mental de um jeito que ela começa a esquematizar na frente dela as informações mais importantes do caso clínico. E ela faz isso com muita frequência. E é interessante que quando eu dava aula para ela, eu reparava que ela fazia prova olhando pro teto. E isso incomoda às vezes os professores, né? Porque a gente fica pensando, o que o aluno tá tentando disfarçar que ele tanto olha pro teto? E aí ela veio me contar na consultoria que, na verdade, ela olhava pro teto porque era uma tela em branco, era ali que ela jogava as informações da racionalização dela. E por muito tempo ela achou que isso era um defeito dela. Olha como é que entender quais são as nossas inteligências nos ajuda. Porque a hora que ela descobriu que isso é o normal, ela começou a aplicar isso no normal pra ela, tá? Voltando a frase aí. A hora que ela descobriu que esse é o normal de funcionamento dela, ela começou a aplicar isso na hora que ela estuda e mudou a vida dela. Ah lá, eu faço prova olhando pro teto também. Pois é. Aí eu não sei, né? Maria Angélica, se o seu caso é igual ao da menina. Mas se for, né? Às vezes as pessoas projetam. Eu, às vezes, fazia prova olhando meio que pro horizonte, assim, quando eu estudava. Mas por quê? Porque eu tinha uma memória visual de algumas coisas. Então, quando eu fazia isso, era como se eu estivesse vendo o meu arquivo interno, em que local daquele livro, em que local do que eu estudei estava aquilo ali. Né? Então, eu começava a procurar na minha mente para tentar achar. Então, isso me ajudava muito, né? Ah, que bom, ó. A Letícia falando, conseguiu ver e foi uma reflexão muito válida. Então, eu espero que tenha trazido essa reflexão para vocês, porque realmente, pessoal, é uma reflexão muito válida. Ou fecho o olho ou fico visualizando tudo. Pois é, cada um tem um jeito de fazer o seu processo. Então, a gente tem que entender que na hora a gente vai adequar o estilo da prova às nossas inteligências e a gente consegue fazer isso com treino, sim. Dá pra fazer, tá? Então, a gente não atrela aí uma inteligência à capacidade de fazer prova, tá bom? Por exemplo, tem gente que não gosta de fazer redação, porque a pessoa é lógico-matemática.
Aí eu tenho alunos que sabem o que eles fazem? Eles criam um esquema lógico de como eles farão a redação. E aí a redação deles se torna um processo lógico. Tá vendo como você adequa? Isso é muito interessante, gente. E isso é se respeitar. Isso é autoconhecimento, tá? Pessoal, assim, eu li aqui alguns comentários, né? E eu perguntei do pertencimento. E o pessoal, foi a coisa que o pessoal mais me falou que não conhecia. Nunca tinha escutado falar o que era isso, né? Que coisa é essa? Eu nunca ouvi falar. Então entendam isso, que o pertencimento é o que nos associa. E às vezes o pertencimento, né? Essa necessidade de pertencimento que nós temos, a gente pode ir mudando ela ao longo da nossa vida. E começar a racionalizar, começar a entender quem nós queremos ser. E às vezes a gente pensa assim, se eu mudar eu vou deixar de pertencer e eu vou perder o amor das pessoas que eu amo. E aí, gente, quando eu vejo isso na consultoria, deixando muito claro, não sou eu que trato isso com a pessoa. Isso é identificado, eu converso com a pessoa, peço para ela buscar um profissional que atue na área, né? Converso tudo com ela e falo, olha, talvez fosse bom você ir pra lá, conversar com um profissional, ele vai te orientar, você procura um psicólogo, um psicanalista, alguém que te oriente nessa área, e aí ele é tratado pelo profissional competente, certo? E eu auxilio ele nas ferramentas que vêm desse processo, que muitas vezes meus alunos fazem terapia e fazem a mentoria comigo, porque ele já fez consultoria e faz o acompanhamento comigo. E eles trazem nos processos deles, sabe? Trazem, professora, bem que você falou que tinha alguma coisa me incomodando e eu acho que era isso. E às vezes eles trazem até alguns questionamentos. Poxa, a psicóloga me perguntou tal coisa. O que você acha que é? E é claro que eu não respondo, é porque eu não sei. A pergunta é pro professor. Mas eu falo, pensa, vamos ver. O que você acha? Eu tento ajudar a pessoa nesse processo, né? Muitas vezes acontece também. Mas é claro que eu não estou tratando essa pessoa, né? Não é a minha área de atuação. Mas eu acho muito importante quando isso acontece, né? Porque muitas demandas do estudo, as pessoas vêm pra mim com essa questão aí associada, tá, gente? Então, pessoal, eu espero que a live tenha ajudado vocês a fazer um processo de reflexão. Ela foi um pouco mais complexa hoje, né? Eu acredito, não teve muita questão técnica que eu sempre coloco aqui, mas eu acho que essas reflexões, elas são muito positivas. Nesse semestre, eu fiz muito dessas reflexões com os meus alunos. Tem alguns alunos que passaram comigo aqui, que eu acho que eles ouviram essas reflexões, e eu vi que eu consegui auxiliá-los, né, a melhorar a saúde mental deles naquele momento, a entrar em contato com o que eles eram, e eu achava isso, eu vi que teve uma questão muito positiva ali. Então eu acho que foi por isso que eu quis trazer aqui para vocês, para falar sobre tudo isso, e mostrar pra vocês que às vezes a gente põe a culpa, né? E é culpa mesmo, a gente culpabiliza o nosso estudo pela nossa questão emocional, né? O nosso estudo por a gente estar tão cansado, e às vezes não é o estudo que está nos cansando. O estudo o nosso cansaço do estudo pode ser um sintoma de outro tipo de coisa que está lá atrás. E aí você vai olhar para isso junto com um profissional. E na consultoria eu consigo ver isso e eu consigo indicar para o aluno, né? Olha, tem que olhar isso aqui com mais carinho. É isso, gente, né? Queria agradecer por vocês estarem aqui. E só falando bem brevemente aqui, eu tenho recebido muitas mensagens mesmo de alunos perguntando como funciona a consultoria, né? Como funciona o processo de mentoria. Agora no final do ano o pessoal tem procurado, tem fechado consultoria para agora e para o ano que vem. Então, assim, se vocês têm sentido aí que a consultoria ela pode ser uma boa ferramenta para vocês, conversa comigo, a gente marca. Tem alguns alunos meus de mentoria que já tá assim, a gente finalizou a mentoria agora e eles já vão voltar no começo do ano novamente em mentoria, pra gente já começar o semestre, para eles já começarem a andar bem. Faça a sua consultoria, descubra as suas características antes de você começar o semestre. Não espera aquele momento da ir mal na prova, de não estar conseguindo estudar, de estar tudo acumulado. Sabe, não deixa chegar nesse estágio, né, do sintoma da ansiedade, do sintoma do desespero, porque a gente acaba piorando. Então, se você já viu essa necessidade, já viu que isso acontece com você, conversa comigo, eu te passo os orçamentos, né, tem tudo certinho. Eu vou gravar um videozinho assim, já tem vídeos aqui explicando como é que a consultoria funciona, mas assim, é um processo muito tranquilo e ele é um processo muito individualizado. Porque se eu tô falando aqui pra vocês que cada um é de um jeito, né? Não tem como eu fazer a sua entrevista de consultoria igual eu faço a outra pessoa, né? Tem duas pessoas que trabalham comigo que estão aqui na live, eles são um casal, e eu fiz o dos dois, fiz a consultoria dos dois, e assim, podem perguntar pra eles, as perguntas que eu fiz pra ela foram completamente diferentes das perguntas que eu fiz pra ele. Por quê? Porque eles são diferentes.
A manifestação das inteligências é diferente. A forma com que eles se relacionam com o mundo e que estavam conversando comigo era diferente. Então não tem como eu fazer uma consultoria igual. Então, assim, eu acho que uma coisa que o pertencimento, que é extremamente importante, nos coloca nesse momento, assim, será que eu preciso ser igual a alguém para eu pertencer? Será que eu preciso me manter no local que eu tô para pertencer? Às vezes não, né? Às vezes você está se limitando para se encaixar num padrão. Você tem muito mais aí dentro do que você imagina e você está se mantendo, né, nessa limitação só para continuar naquele status quo de quem você acredita que você seja, para que você pertença àquele ambiente. Tá bom? Quem é mãe, quiser saber aqui sobre a questão disso aqui com os filhos, né, das inteligências, do estudo com os filhos, é muito bem-vindo. E a melhor tutora. Obrigada, Luzmar. Muito feliz também ter aí os meus alunos comigo. Pega suas férias, descanse, se organize. Quer saber como estudar melhor? Me chama, vamos fazer sua consultoria, vamos descobrir como é que o seu processo funciona. Semestre que vem já começa a aplicar, já começa a descobrir qual técnica é compatível com você. Tudo isso, mas descanse, sua mente precisa de descanso, ela precisa descarregar. E galera, muito obrigada por esse ano, né? Foi um ano desafiador para todos nós, para mim também, que eu coloquei aí, né, mais empenho no meu projeto. E eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui sempre apoiando o meu projeto comigo, nas lives, me ajudando, respondendo caixinha. Temos mais caixinhas pro ano que vem, temos mais lives aí vindo para janeiro, vai ter vídeo também. E é isso. Muito obrigada para vocês, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.